Boa tarde, gente. Até para quem gosta de falar muito, que nem eu, fica nervoso mesmo de achar uma plateia. Tu segura o slide aí, que antes eu vou contar um pouquinho da história. É bem isso mesmo que foi falado aqui. Eu vim da periferia de Rio Branco, ainda moro na periferia de Rio Branco, porque eu moro na Baixada da Sobral, ali no bairro Porto Velho. Eu saí do Taquari, só atravessei o rio. Mas esse eixo aqui que fala de transformação, tem uma coisa que eu gosto muito, que diz que você deve ser a transformação que você sonha. E, de certa forma, eu tomei isso para mim. Mas a Tabata disse uma coisa importante, que algumas pessoas, elas não estão, digamos assim, no mapa do sucesso, né? O CEP do sucesso. Eu nunca estive. Eu estava nas estatísticas dos que não eram para aparecer, dos que eram para ser invisíveis. E eu escolhi que fosse diferente. Eu sempre sonhei em ser jornalista e essa é uma longa história. Primeiramente, eu quero contar que eu sou de uma família de mulheres fortes, mulheres guerreiras. Minha mãe, ela é analfabeta, ela não consegue ler nem escrever o nome dela. Mas ela batalhou de forma incansável para que eu fosse para a escola. E nessa história entra uma pessoa muito importante que me ensinou a amar a literatura. E foi amando a literatura que eu me apaixonei pelo jornalismo. E essa pessoa é a minha irmã Socorro Lopes. Quem me conhece de perto sabe que hoje é um dia muito emocionante, porque a Socorro, ela não pôde vir, porque ela está enferma, infelizmente, e ela queria muito estar aqui, mas ela não conseguiu. E com a Socorro, quando eu morava no Taquari, a gente saía a pé do Taquari. Gabriel ainda tinha uma bicicleta, nós não tínhamos, tinha pé mesmo. A gente ia até o Instituto Imaculada Conceição, onde emprestavam livros. E eu via Socorro, adorava ler aqueles livros, eu era criancinha. E logo eu aprendi a gostar dos livros também, a amar os livros também. E quando eu resolvi estudar jornalismo, o que aconteceu? Eu tinha estudado a vida inteira na Escola Elias Mansur Simão Filho, depois no bairro Porto Velho, e não existia o curso de jornalismo na UFAC, e eu tive que ir para uma faculdade particular, mas eu não tinha dinheiro para pagar essa faculdade. Então, como é que eu fazia? Eu trabalhava no jornal Laboratório, que chamava Fala Sério, e ganhava 50% da minha bolsa. E os outros 50% eu ganhava do jornal O Rio Branco, onde eu também estagiava. Mas nesse tempo, faltava o tempo para eu estudar as matérias da faculdade. E eu reprovava por falta, porque eu não conseguia chegar até a faculdade. Porque no Rio Branco, normalmente no Jornal Rio Branco, eu terminava de fechar o jornal 8, 9 horas, eu já tinha perdido todas as matérias principais. Mas eu fui aprendendo jornalismo na prática, né? Na prática. Mas até chegar a esse estágio, eu tive muita porta batida na cara, mas muitas mesmo, muitas. Nessa época, quem era jornalista ou dono de jornal era quem tinha aquele sobrenome importante, quem tinha uma indicação, coisas assim que eu não tinha. Então, o sindicato, e assim, lembrando que não existia o curso de jornalismo aqui na UFAC, não existia jornalismo no Acre, ninguém era graduado em jornalismo, mas tinham jornalistas que estavam ali por tempo de profissão. E esses jornalistas não queriam que novos jornalistas entrassem na área. Isso foi um dificultador, porque o sindicato, não uma, mas 10, 20 vezes tentou de me tirar de dentro das redações, porque eu era só estudante, mas eu era estudante e eles que nem tinham estudado. Mas aí eu estava lá, né? Eu vou ser jornalista. E era porta na cara, e era dificuldade, mas eu sou persistente. E nesse grupo de mulheres que eu falei para vocês, que me dão a base, tem uma muito importante. A minha mãe é a primeira pessoa muito importante nessa base, depois as minhas irmãs, que na minha casa, quando não tinha nem televisão, que a gente não tinha dinheiro para comprar um aparelho de televisão, eu ganhava livros. E olha que maravilha, eu ganhava livros. Eu ganhava muitos livros. A Fátima está aqui, a minha irmã, e o meu cunhado me dava muitos livros de presente. Isso foi um facilitador na minha vida. E a segunda pessoa muito importante, que está aqui também, se chama a irmã Leonice. Essa pessoa me ensinou sobre fé.
que nada é impossível, basta você crer que a transformação você mesmo pode fazer. E foi com base nessa fé, foi com base em oração, foi com base em acreditar que aquele sonho podia ser possível, que eu persisti no sonho de ser jornalista. Mas eu não queria ser uma jornalista qualquer. Eu queria ser uma jornalista reconhecida. Eu queria ser uma jornalista que fizesse uma diferença no meio social. Eu não queria ser uma jornalista chapa branca, como a gente chama, que só escreve para o governo, que só escreve bem de A ou de B. Eu queria ser uma jornalista que fizesse diferença. Eu queria que as minhas matérias impactassem. Eu queria dar voz para quem não tem voz. Isso era um sonho muito grande, porque os jornais, tem uma frase que diz assim, a imprensa é livre, mas o papel tem dono. Então, nem sempre eu conseguia fazer as coisas da forma que eu queria. E como a Tabata falou de grandes sonhos, eu também tinha um grande sonho. Eu falei, eu preciso fazer um jornalismo que seja de um alcance social maior, que o debate seja maior do que partido A ou partido B. Quando você tem um veículo de comunicação no Acre, as pessoas perguntam assim, você é situação ou você é oposição? Eu sou jornalista. Eu tenho que ser jornalista. Essa é a minha primeira, grande e única função. É dar voz a quem não tem voz. Então, eu vim nesse desafio muito grande de trabalhar, pagar a faculdade, tentar passar, tentar me transformar. E um dia a Socorro me disse assim, a minha irmã, no dia que eu não pude mais estagiar no Rio Branco, eu chorando na escadaria, lá no Rio Branco tem uma escadaria, e eu choro muito, e eu sentei na escadaria e comecei a chorar, porque eles não me deixavam mais estagiar. E aí ela é minha irmã mais velha, como irmã, né, como mãe, assim. Aí ela chegou e falou assim, mana, não importa, tu pode escrever num papelzinho de balinha, mas o que tu escrever vai impactar a vida das pessoas. E naquele momento aquilo entrou tão profundamente no meu coração, tão profundamente, que eu acreditei mesmo naquilo. Eu falei, bom, então se o que eu escrever vai fazer diferença, eu vou achar onde escrever. E nesse meio do caminho, ali está o meu sócio, o Anderson, a gente se encontra num momento muito diferente da vida. O Anderson branco, eu negra. O Anderson estudou na faculdade, estudou em escola particular, eu na pública. Ele passou na UFAC, eu não. Mas a gente tem uma coisa em comum, nós dois amamos jornalismo. E nós decidimos, em 2016, eu decidi fundar o site Folha do Acre. Falei, ó, eu mesmo vou, se não me dão uma oportunidade, eu vou criar uma, né? E foi isso que aconteceu. Se você não encontrar um caminho, faça você mesmo. E no 18 de julho, a gente fundou o site. E assim, perante aqui todo mundo, eu quero dizer para o Anderson assim, obrigada por tu ter acreditado. Por tu ter sido o primeiro a acreditar, porque para muita gente era uma loucura. Ele largou o emprego dele lá na Contil, de editor-chefe, e eu estava tão convincente nos meus argumentos, que ele largou tudo e veio comigo. E a gente começou do zero, sem nenhum acesso, sem R$1. Começou assim de uma forma, a gente só tinha fé. Pode ir passando aí o slide. E aí, em números, o site hoje, ele está com 2.500.000 visualizações, já está um pouco mais que isso. Só de PG Views são 2 milhões. A nossa média de visualizações diárias é 15.000 pessoas. O que é muito, né, para o nosso ambiente aqui, e é muito quando não é patrocinado, porque nós não patrocinamos as páginas no Facebook. Não patrocinamos por um motivo muito óbvio, né? A gente não tem dinheiro, não patrocinamos, então é tudo orgânico. Pode passar. E assim, os casos de sucesso, né? A gente fez essa matéria aí, matéria recente. Essa matéria, ela teve 12.000 compartilhamentos de forma orgânica. 12.000 compartilhamentos de forma orgânica é muito, porque a gente não colocou R$1 no Facebook. A gente não colocou nada, a gente não fez nenhuma campanha. E a gente alcançou nas redes sociais mais de 24.000 pessoas. Também sem pagar R$1, nenhum real mesmo. E aquele ali é o nosso Google Analytics, né, de ontem, mostrando ali, ó, lá na frente dizia 2.015.000, pode ver aqui, ó, 2.735.000. A gente o primeiro slide já estava desatualizado. Então, o site está em franco crescimento, em franca ascensão. Pode passar. Mas o mais importante mesmo
é quando vai além do que eu chamo de casos de sucesso de números. Para mim, o que é sucesso é você fazer a diferença na vida das pessoas. Por exemplo, essa denúncia aqui do canto, a denúncia da Folha do superfaturamento da Prefeitura de Sena, a gente soltou essa matéria e no dia seguinte o prefeito teve que cancelar a licitação. Mas era uma coisa tão absurda, estava no Diário Oficial, era um superfaturamento tão absurdo, e nós fizemos o material, e no dia seguinte o prefeito teve que cancelar. Ou seja, a nossa matéria surtiu o efeito desejado, que era proteger o bem público, o bem comum, o dinheiro do cidadão, para que ele saiba que a imprensa está vendo, que a gente está ali para fiscalizar e para denunciar mesmo. Então, para mim, isso é um case de sucesso. Essa outra matéria aqui do meio é um morador de rua, que ele, na chuva, ele abrigou um cãozinho. E aí as sociedades, o pessoal que cuida dos animais, eles ligam e pedem os contatos, né? Vão lá, resgatam, ajudam as pessoas. Então o que eu quero dizer com isso? Se a gente ajuda uma pessoa que seja, uma pessoa, se a minha matéria, se as nossas matérias fizerem uma diferença, uma licitação cancelada, um roubo a menos, nós alcançamos nosso objetivo. Nós somos um jornal independente, nós não temos patrocínio do governo. A propósito, se tiver algum empresário aí, nós estamos partindo para a iniciativa privada puramente. Vendemos espaços publicitários, trabalhamos com marketing. Por quê? Porque nós queremos nossa linha editorial o mais independente possível. Então, por conta dessa independência, a gente consegue publicar o que muitas vezes outros jornais não publicam. Essa matéria aqui, 461 mortes em 2017. Obviamente não é o tipo de notícias que nós queremos dar, mas é a informação que o cidadão merece saber, porque os outros jornais, chapa branca, eu digo assim, eles falseiam um pouquinho os números, né? E dá uma sensação de falsa segurança. E não adianta muita coisa. Aí fala assim, mas a imprensa está, digamos assim, colocando terror, está assustando, está deixando as pessoas mais assustadas. Não é isso que nós achamos. Eu, como jornalista, acho que todo mundo tem direito de saber da verdade e trabalhar em cima dessa verdade. Se o fato existe, ele tem que ser mostrado. E é fato que Rio Branco, que o Acre, vive uma onda de violência sem precedentes. E, assim, a Secretaria de Segurança tenta de inúmeras formas que a gente não divulgue esses números, que não divulgue. Mas nós vamos divulgar, sim, para que cada pessoa possa se proteger. Eu lamento, Carlos, o que aconteceu contigo. A gente deu essa matéria, inclusive, porque é muito ruim quando a violência começa a chegar perto da gente, começa a atingir quem é nosso, né? Então, assim, o que nós podemos dizer? Que aquela transformação que a gente sonha para a sociedade, e mesmo que você não esteja no eixo do sucesso, que não passe pelo teu CEP, o meu CEP, eu lembro até hoje, o meu CEP lá do Taquari, 69, 420, não é um CEP do sucesso. Não passava por lá. Lá, não era lá que tinha que chegar. Mas no meio desse caminho aconteceu uma coisa muito importante. E eu acredito nisso, que Deus dá oportunidades, traz as pessoas certas, traz o aparato certo. Eu sou grata. Como eu falei, a gente começou o site do zero, mas a gente encontrou uma rede de apoiadores. Eu agradeço muito, que eu sei que está aqui o Fernando Lage, que sentou comigo como consultor e me ajudou, porque eu só sabia escrever sobre negócios, nada. Nada. E agora eu não sou só uma jornalista, né? Eu sou uma empresária. Então eu preciso entender disso também. E eu sou grata à consultoria que eu recebi, aos apoios, a todo mundo que acreditou, a todo mundo que acessa o site Folha do Acre. E, a propósito, por falar nas mudanças que ainda queremos, estou até vendo aqui o Dr. Jordani Dourado e aqui o reitor. E um dos sonhos da Folha do Acre esse ano, e eu quero contar com vocês, é fazer um debate sobre fake news, que a gente sabe muito bem que isso vai ser usado nessa campanha, e a gente não pode aceitar que as pessoas manipulem dessa forma. E nós, como veículo de informação, queremos nos colocar à disposição para levar esse debate mais a fundo, para não deixar que alguns espertinhos se aproveitem, sabe, da situação, que a internet, como eles pensam, não é terra de ninguém, que há lei sim, que há formas de mudar isso. E eu me senti imensamente privilegiada quando fui
convidada para palestrar. Que honra palestrar perto da Tabata, que honra. Tabata, que honra. Honra mesmo. Doutora Alessandra Garcia Marques, a senhora não tem noção do quanto eu lhe admiro. Muito, muito mesmo. A senhora me inspira como mulher. E eu quero agradecer a todo mundo, a todos que vieram aqui. E eu quero dizer isso para vocês. Tem um último slide. Temos de nos tornar a mudança que queremos ver. Então, assim, se você está achando ruim o lugar que tu está, se o emprego não está bom, se o curso não está legal, não está rendendo, muda, faz alguma coisa. Seja você a transformação que você quer. Mesmo que você não esteja no mapa do sucesso, mesmo que te digam não 10 vezes, vai para a 11ª. Mesmo que digam que não é para você. Mesmo que tentem fazer acreditar que não é para ti, mas é para ti. Porque quando Deus quer, ninguém impede, não é, irmã Leonice? Quando Deus quer, ninguém impede. Então, assim, eu sou muito grata por tudo, por tudo, por tudo. E esse ano o site Folha do Acre vai crescer ainda mais. A gente já está entre os 3 e o caminho é o top 1, se Deus quiser. Eu agradeço a oportunidade.